Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de estudo Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Nós já estamos próximos de adentrar no livro de Apocalipse, não entramos ainda. Já falamos sobre vários assuntos, né? E o desejo do meu coração, como sempre digo, é que você, assim como eu, nós despertemos para uma sensibilidade, né, na busca do discernimento daquilo que o Espírito Santo quer nos passar, para que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus, ok? Falamos já sobre profetas, sobre profecia, sobre como entender a profecia, sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre a segunda vinda, nós vamos falar hoje, ok? E possivelmente na próxima semana a gente conclua essa série de estudos falando sobre o milênio. E depois aí a gente vai entrar no livro de Apocalipse, ok? Pedimos a sua paciência e que você desperte a sua atenção para esse estudo que faremos nessa noite e continue conosco durante toda essa trajetória. Sempre na introdução nós dissemos que o mundo em que a gente vive, ele está organizado em torno do princípio da similaridade ou da uniformidade, que diz o seguinte: o mundo é o mesmo ontem e amanhã vai ser o mesmo que hoje. Então, essa é uma atitude pós-moderna totalmente previsível e anunciada bem antes, né, de que isso seria um pensamento em uma determinada geração. O apóstolo Pedro falou disso em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3 e 4, onde ele diz: para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo continua como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação, nada mudou. E essas pessoas tinham, né, e as pessoas de hoje têm a tendência de ignorar ou de menosprezar o fato de que o mundo ele foi criado pela palavra de Deus a partir do nada, né, como está lá descrito no livro de Gênesis. E as mesmas pessoas também não relevam o fato de que muitos séculos atrás, no que parecia ser um dia comum, Deus destruiu o mundo com um dilúvio. E com o mesmo desprezo, essas pessoas não levam em conta o fato de que a vida na Terra, no nosso planeta, não vai continuar existindo da mesma forma que tínhamos há poucos meses atrás ou como temos hoje, porque Deus ele anunciou de forma antecipada em sua palavra que o fim de nossa era será marcado por uma série de acontecimentos assombrosos e espetaculares. E é o que a gente está vendo, né? Quando iniciamos a nossa série de estudo Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Então, como disse antes, já trouxemos para vocês o assunto dos profetas, das profecias, de como entender uma profecia. Já falamos sobre os últimos dias, falamos sobre o arrebatamento e falamos sobre a tribulação. Obviamente que sintetizamos esses assuntos, tá? E hoje vamos falar sobre a segunda vinda. A segunda vinda também é chamada de segundo advento, que é o retorno de Jesus com os seus exércitos de anjos e com os cristãos arrebatados para destruir as forças que se armaram contra Deus para libertar o povo judeu. Vou dar as referências, obviamente não vou ler todas, mas vou sempre ler uma referência, tá certo? E você vai ter a oportunidade de pesquisar as demais referências para assim ampliar o seu conhecimento. A respeito desse tema da segunda vinda, Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 21, você vai acompanhar, assim como também em Ezequiel capítulo 38, versículos de 17 a 23, e vamos ler Ezequiel 39, versículo 3 e 6, que diz assim: então vou arrancar o arco da sua mão esquerda e as flechas da sua mão direita, e você será morto nas montanhas de Israel com todas as suas tropas, e qualquer um que esteja com você. Vou incendiar Magog e as ilhas distantes, nas quais o povo parece estar tão seguro.
e eles perceberão que eu sou eterno. Então, esses exércitos, né, que se armaram contra Deus, eles se opõem à libertação do povo judeu. E nesse contexto, Deus vai entrar com sua providência. E aí Jesus vai destruir totalmente essas tropas reunidas contra ele e vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, como está descrito em Apocalipse 19, versículos de 19 a 21, que diz assim: vi a besta e reunidos com ela os reis da terra e seus exércitos, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi vencida, obviamente, né? E com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir os que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. Foram jogados vivos, os dois, no lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada do cavaleiro, a espada que vem de sua boca. Todas as aves festejaram com a carne dos derrotados. Então, Satanás ele vai ser confinado no abismo por 1000 anos, tá? Que é o período completo do milênio, descrito em Apocalipse 20, de 1 a 3, que diz assim: vi um anjo descendo do céu. Ele tinha a chave do abismo e uma corrente intensa. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás em pessoa. Acorrentou-o por 1000 anos no abismo que foi lançado. Agora ele não causaria mais problema a ninguém, nem enganaria mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso será solto por um breve período. E aqueles que ainda estiverem vivos no final da tribulação vão ser julgados por Cristo. Ele permitirá que aqueles que creram nele, né, entrem no reino milenar, mas aqueles que não confiaram nele vão receber a punição eterna. Você vai perceber isso lá no sermão profético de Jesus, no capítulo 25 de Mateus, tá? E aqueles que creram em Deus no período do Antigo Testamento também, né, assim como aqueles que confiaram em Cristo durante a tribulação e foram martirizados ou morreram de alguma forma, vão ser ressuscitados. Tanto Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que eu não vou ler, vou deixar para você ir lá pesquisar, quanto Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu vou ler, que diz assim: esse será o momento quando Miguel, o grande anjo, que é príncipe defensor do seu povo, entrará em cena. Será um tempo de desgraça, a pior desgraça que o mundo já conheceu. Mas seu povo será salvo da desgraça, todos os que tiverem o nome escrito no livro. Uma grande multidão, composta daqueles que já morreram e foram sepultados, acordará. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então, essa expressão aqui, teu povo, presente em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, é uma referência à nação de Israel. Os muitos que despertam para a vida eterna são aqueles que tinham os nomes escritos no livro da vida. E durante o milênio, né, esses homens e mulheres vão reinar na terra com Cristo e sua igreja. Aqueles que creram em Cristo no período que vai do dia do Pentecostes até o dia do arrebatamento. Agora, o dia e hora exatos da vinda de Cristo não serão conhecidos. Mateus capítulo 24, Jesus no seu sermão profético, que é capítulo 24 e 25 de Mateus, nos versículos 36 a 38, que eu não vou ler, tá? Mas vou deixar aí para você pesquisar, vai mostrar os sinais, esses sinais que vão acontecer antes da segunda vinda, os quais vão indicar um tempo aproximado. Mateus 24, versículos de 5 a 8, assim como o versículo de 9 a 12, vai mostrar que muitos dirão ser o Cristo, Jesus fala, né? Que haverá fome, que haverá peste, que haverá terremotos, que o povo judeu será entregue à tribulação e à morte, muitos vão se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros, muitos vão odiar uns aos outros, e vai também acontecer o surgimento e o sucesso de falsos profetas, tá? Isso tudo antecede a segunda vinda de Cristo. Assim como a iniquidade vai ser abundante e o amor dos homens por Deus vai se esfriar. Então todos os vivos verão Cristo no seu retorno. Isso vai acontecer, obviamente, os sinais serão dados. A gente não sabe quando, mas os sinais nos alertam a respeito da iminente vinda do Senhor. Apocalipse 1,7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente
Amém. Então, Jesus ele virá num tempo de relativa normalidade para a maioria das pessoas. Elas serão prósperas, seguras, estarão despreparadas porque optaram por ignorar os sinais do Evangelho, né? A referência de Cristo, tanto em Mateus capítulo 24, versículos de 37 a 38, como em Ezequiel 16, 49, como também em Lucas 17, de 26 a 30, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, em sua segunda vinda, Cristo vai realizar também o juízo, descrito em Judas 14 a 16. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então tá aí alguns fatos, né, narrados em vários livros a respeito da segunda vinda de Jesus. Eu e você temos que nos preparar. E temos que buscar alertar aquele que está vivendo como bom vivant, né, na mesma dimensão daqueles dos dias de Noé e dos dias de Ló. Temos que alertar a respeito do pecado, da justiça e do juízo, para que a partir daí o Espírito Santo possa trabalhar nesses corações, com vista que esses corações olhem para a cruz. E ao olharem para a cruz, vejam o Filho de Deus. E ao olharem para o Filho de Deus, vejam a esperança do futuro. E contemplando essa esperança, sejam contaminados pela graça do Senhor. Amém? Então que o Senhor nosso Deus e Pai imprima no seu coração esse desejo de você ser aquele que alerta, né? Você como um atalaia alerta aqueles que estão dormindo. Desperta tu que dormes. Nós também temos que estar despertos, né? Porque não sabemos o dia que o Senhor virá. Portanto, temos que nos preparar, porque a palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, vosso Deus. Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre o meu viver e sobre o seu viver. Ok? Fiquem com Deus.